Olá meus caros, aqui é o Corvo. Este ano eu decidi fazer alguma coisinha relacionada ao Krampus no canal. Krampus, o diabo do Natal para quem não conhece, mas imagino que muitas pessoas devem saber do que se trata. Entretanto, eu não gostaria de fazer algo, digamos, muito moderno, ou pelo menos uma obra que é moderna, mas não é feita tradicionalmente nos moldes modernos. O episódio em questão que eu apresento aqui hoje, falo um pouquinho a respeito dele, trata-se de um episódio de uma série britânica chamada Inside Number 9, é uma série da BBC, cujo gênero é mais voltado para a dark comedy. É uma série de comédia, mas é bem macabra e também se organiza em forma de antologia. E embora esse episódio em questão, The Devil of Christmas, seja de 2016, foi ao ar mais especificamente no dia 27 de dezembro daquele ano, ele é completamente diferente do que nós encontramos durante toda a série como um todo. Embora seja uma série muito exótica no seu arcabouço, esse episódio aqui é muito diferente até dentro das bizarrices que normalmente se encontra nela, porque a preferência aqui, a escolha é completamente estética, e é uma escolha muito voltada para um formato de cinema e TV das antigas. Não à toa, vocês enxergam imagens, estão vendo imagens na arte do meu vídeo, que os remete a um cinema talvez da década de 70, certo? Parece década de 70. Os trajes, o figurino que o elenco está usando, os cortes de cabelo, o filtro de imagem, o cenário, tudo parece década de 70, certo? E se vocês não fossem avisados de que se trata de uma obra de 2016, certamente vocês jamais questionariam ou se perguntariam, isso aqui é moderno mesmo? Essa pergunta, essa estranheza jamais apareceria, porque em termos de figurino, cenário e imagem, é uma obra da década de 70. E isso se deve pelo fato dos produtores, no caso, do diretor Graeme Harper, mais especificamente, ter escolhido trabalhar apenas com instrumentos daquela época. Ele filmou tudo com equipamentos realmente dos anos 70. É claro que muitos filmes modernos usam filtros de imagem, mas mesmo com os filtros nós percebemos que a imagem é completamente limpa, bem tratada, certo? E isso com os equipamentos antigos não é possível de realizar. E é por isso que a filmagem, então, foi feita em 2016, mas parece algo produzido na década de 70, porque, de fato, o equipamento é daquela época, é uma velharia, e produziu uma coisa nostálgica aí como essa. A escolha por um cenário e estética setentista vem a calhar, porque The Devil of Christmas nada mais é do que uma paródia a um programa muito antigo de TV, também setentista e também uma antologia de horror, como é Inside Number 9. O programa era chamado Tales of the Unexpected, de 1979, e o narrador do episódio em questão, deste aqui, The Devil of Christmas, o Derek Jacobi, inclusive ele participou de 2 episódios daquela antologia. Então, de certo modo, é uma homenagem a um estilo clássico, uma estética clássica setentista de horror, mais especificamente de dark comedy. E ao mesmo tempo, é um episódio que quer abordar uma figura mitológica não muito tradicional ainda, para o Ocidente, embora ele sempre foi conhecido principalmente para os povos, para as pessoas que nasceram, cresceram, vivem na região dos Alpes europeus, naqueles países, naquela região ali, Suíça, Áustria, Alemanha, mais ou menos naquela região. Krampus é um termo que deriva da palavra Kramp, ou Krampen no alemão, que significa garra. O ser mitológico, basicamente, é um misto, um híbrido entre um caprino e um demônio. Ele é meio caprino, bode, e meio demônio. É um ser humanoide que foi retratado muitas vezes sendo o ajudante do Papai Noel, uma espécie de ajudante do Papai Noel. Papai Noel, já inspirado pela influência da Igreja Católica, de São Nicolau, teria ali um ajudante que o ajudaria, no caso, a punir as crianças malvadas. O Santa Claus iria beneficiar, dar presentes para os bonzinhos, enquanto o Krampus iria punir aqueles que foram danados, travessos, peraltas durante o ano.
Entretanto, o Krampus é muito mais antigo do que isso, e muito mais macabro também. A origem dele, o ano em que ele apareceu, a época, é algo impreciso. Os historiadores antropólogos não conseguem precisar exatamente quando o Krampus surgiu, mas sabe-se que a origem dele, na verdade, é pré-cristã, ou seja, ele é tão velho como a própria ideia de Papai Noel. E algumas fontes muito antigas, dão a entender que, num passado muito longínquo, o Santa Claus, ou o Papai Noel antes de ser Santa Claus, antes de receber essa influência em relação com o São Nicolau, ele e o Krampus eram a mesma persona. Era alguém que podia beneficiar quem era bom e punir os malvados. A partir de uma influência da igreja posteriormente, aí o Krampus começou a ser relatado, apresentado como um ajudante do Papai Noel malvado, ou até mesmo, em algumas versões, o irmão malvado do Papai Noel, mas é sempre colocando a figura do Papai Noel como alguém bondoso e do Krampus malvado, por isso ele é o diabo, do Natal. Enfim, é uma figura temerária, para dar medo mesmo. E nos festivais natalinos, que se encontra na Áustria, na Alemanha, a representação do Krampus é sempre realmente de um monstro a qual temer. E as pessoas que se vestem como ele nesses festivais costumam mesmo arrastar correntes e assustar as crianças. Eu escolhi esse episódio aqui para falar do Krampus porque eu imagino que algumas pessoas já estejam acostumadas com uma abordagem não tão purista assim da personagem, com algumas certas liberdades que o cinema se permite. O Krampus no cinema é uma coisa bem recente também, o advento dele é recente. A escolha por um cenário e estética setentista vem a calhar porque The Devil of Christmas nada mais é do que uma paródia a um programa muito antigo de TV, também setentista e também uma antologia de horror, como é Inside Number 9. O programa era chamado Tales of the Unexpected, de 1979, e o narrador do episódio em questão, deste aqui, The Devil of Christmas, o Derek Jacobi, inclusive ele participou de 2 episódios daquela antologia. Então, de certo modo, é uma homenagem a um estilo clássico, uma estética clássica setentista de horror, mais especificamente de dark comedy. E ao mesmo tempo, é um episódio que quer abordar uma figura mitológica não muito tradicional ainda para o Ocidente, embora ele sempre foi conhecido principalmente para os povos, para as pessoas que nasceram, cresceram, vivem na região dos Alpes europeus, naqueles países, naquela região ali, Suíça, Áustria, Alemanha, mais ou menos naquela região. Krampus é um termo que deriva da palavra Kramp, ou Krampen no alemão, que significa garra. O ser mitológico, basicamente, é um misto, um híbrido entre um caprino e um demônio. Ele é meio caprino, bode, e meio demônio. É um ser humanoide que foi retratado muitas vezes sendo o ajudante do Papai Noel, uma espécie de ajudante do Papai Noel. Papai Noel, já inspirado pela influência da Igreja Católica, de São Nicolau, teria ali um ajudante que o ajudaria, no caso, a punir as crianças malvadas. O Santa Claus iria beneficiar, dar presentes para os bonzinhos, enquanto o Krampus iria punir aqueles que foram danados, travessos, peraltas durante o ano. Entretanto, o Krampus é muito mais antigo do que isso, e muito mais macabro também. A origem dele, o ano em que ele apareceu, a época, é algo impreciso. Os historiadores antropólogos não conseguem precisar exatamente quando o Krampus surgiu, mas sabe-se que a origem dele, na verdade, é pré-cristã, ou seja, ele é tão velho como a própria ideia de Papai Noel. E algumas fontes muito antigas dão a entender que, num passado muito longínquo, o Santa Claus, ou o Papai Noel antes de ser Santa Claus, antes de receber essa influência em relação com o São Nicolau, ele e o Krampus eram a mesma persona. Era alguém que podia beneficiar quem era bom e punir os malvados. A partir de uma influência da igreja posteriormente, aí o Krampus começou a ser relatado,
apresentado como um ajudante do Papai Noel malvado, ou até mesmo, em algumas versões, o irmão malvado do Papai Noel, mas é sempre colocando a figura do Papai Noel como alguém bondoso e do Krampus malvado, por isso ele é o diabo, né, do Natal. É uma figura temerária, para dar medo mesmo. E nos festivais natalinos, que se encontra na Áustria, na Alemanha, a representação do Krampus é sempre realmente de um monstro a qual temer. E as pessoas que se vestem como ele nesses festivais costumam mesmo arrastar correntes e assustar as crianças. Eu escolhi esse episódio aqui para falar do Krampus porque eu imagino que algumas pessoas já estejam acostumadas com uma abordagem não tão purista assim da personagem, com algumas certas liberdades que o cinema se permite. O Krampus no cinema é uma coisa bem recente também, o advento dele é recente, porque fora das tradições locais, inclusive das orais, né, que são bem macabras também, se vocês pensarem, por exemplo, na tradição oral germânica, daquilo que conseguiu coletar, né, ao longo dos anos os irmãos Grimm, aqueles contos dos irmãos Grimm são macabros. E Krampus, né, o nível de bizarrice, o nível de horror que consta nas histórias relacionadas a ele, vai muito bem naquela veia também. É bem gráfico, pesado, né? Levar crianças malvadas para o inferno não é uma coisa que você encontra assim com muita facilidade em qualquer cultura, não. Os germânicos eram bem malvados, né? Bem macabros nesse sentido. E os contos dos irmãos Grimm, por exemplo, deixam isso muito claro. O Krampus é algo tão antigo quanto, então muito macabro também. Mas fora as pessoas que conhecem essa tradição oral, que depois foi transportada para a literatura, o resto do mundo, o resto do ocidente, não tinha assim uma relação tão próxima com o Krampus assim não. É claro que se imaginava um Papai Noel malvado em algumas situações, mas nunca exatamente o Krampus como ele é, ou Krampus como ele é narrado pelos germânicos. Então, isso começou a mudar só a partir do advento da internet, como aponta também alguns pesquisadores. Quando a internet se globalizou, pudemos ter contato, acesso a outras culturas, aí que o Ocidente começou a saber um pouquinho mais sobre o Krampus, se interessar por ele, e ele passou a ser transportado, a partir daí, para o cinema também. E esse advento, essa inserção dele no cinema é muito recente. Filmes do Krampus começaram a ficar mais populares, ser mais frequentes, apenas na última década. Um exemplo que eu já até abordei no canal uma outra vez, um exemplo de Krampus interessante é aquele que nós encontramos no filme Rare Exports, A Christmas Tale, de 2010, um filme finlandês. Já falei dele aqui no canal. É um filme bem interessante, por sinal. Mas tem outros aí também, né? Mais próximos, mais na epiderme de vocês, mais americanos, né? Produções americanas que retratam o Krampus. E dificilmente filmes que nós podemos chamar de bons filmes em termos de qualidade. Ao invés de pegar filmes que têm essa estrutura mais moderna, mais tradicional e conservadora, eu optei por algo muito bizarro, muito estranho estruturalmente falando. E se vocês encontrarem esse episódio de Inside Number 9 e assistirem, vocês vão perceber como a coisa é completamente diferente de tudo que normalmente a gente vê hoje em dia. E não é só por causa da estética do equipamento dos anos 70, não. É também por causa da estrutura do episódio. É interessante que ele nos é apresentado de forma linear, mas vocês podem perceber que há sempre um narrador contando a nós o que está acontecendo, ou na verdade, ele está avaliando o que está acontecendo. A estrutura em si do episódio é como se fosse um making-of. Sem um aviso prévio, as pessoas achariam que o episódio se trata de um making-of, né? Aquelas produções adicionais que o filme vai passando e tem um comentário do diretor acontecendo ao mesmo tempo, entendem? Isso é algo muito comum em produções recentes, em material adicional extra de Blu-ray, 4K. Tem o filme e você pode ter acesso também à avaliação, à narração do diretor contando o que está acontecendo e o porquê de suas escolhas. É exatamente o que acontece aí. Mas há uma coisa que é bem interessante e diferente nesse sentido, que é o fato do diretor, do Graeme Harper, ter abordado o narrador do episódio como alguém que não pode, em tese, fazer o que se faz atualmente, que é pular capítulos.
ir para um ponto específico do filme apenas com alguns cliques no controle. Não era assim que funcionava na década de 70. Então, além de estar usando equipamentos dos anos 70 para filmar o episódio, que é de 2016, ele também condiciona, obriga, que a apresentação do material seja feita, no caso por meio dos comentários, na mesma estética, do mesmo jeito que será feito no passado. Ou seja, o diretor, quando quer comentar alguma coisa, precisar apontar para erros de continuidade, e que tem vários aqui, o episódio quer apresentar uma obra muito arcaica, muito independente, tosca. O episódio quer ser tosco de propósito. Ele quer mostrar como nos anos 70 as coisas eram muito rudimentares em obras independentes de baixo orçamento. Então o diretor ele pede para quem está reproduzindo o filme voltar à moda antiga, ou seja, rebobinando o filme. A gente vê inclusive aquelas listras, aquela estática na tela, do mesmo jeito que acontecia nos cabeçotes, nos VHS antigos, acontecendo. O filme voltando mesmo, ou sendo adiantado e aquelas listras, aquela estática aparecendo. A abordagem é essa, onde o diretor vai apontando esses erros, essas falhas de continuidade, como por exemplo, um quadro estar fora do lugar, e o que ele fez para corrigir isso logo em seguida, em um dia de filmagem único. Eles não tinham muito tempo e nem poderiam mudar muitas coisas no cenário, Eles tinham que apenas gravar e seguir o projeto, porque o orçamento era curto, e eles tinham que fazer tudo muito rápido. Então a abordagem do diretor do episódio, do Graeme Harper, é nesse sentido, para abordar deficiências, mostrar o que é mais tosco nas obras antigas, independentes antigas, e fazendo isso à moda antiga, sem o uso de tecnologia moderna. Ou seja, é tudo retrô aqui, tudo retrô, em termos de conceito, em termos de estrutura, e também respeitando a aura, o ambiente de um set daquela época. Inclusive alguns dos comentários do diretor do episódio, no caso o personagem que atua como diretor, o diretor fictício daquele episódio que nós estamos assistindo lá nos anos 70, é um personagem, percebam. Aqui nós temos o Derek Jacobi interpretando um personagem que é o diretor que filmou o episódio. E esse diretor está comentando aquilo que ele fez, a moda antiga. É isso que está acontecendo aqui. E durante os comentários, inclusive, ele aponta coisas cotidianas do set, coisas que aconteciam naquela época e a gente não se perguntava muito sobre isso, a gente não percebia essas coisas. A mudança dos quadros, por exemplo, de um quadro do Krampus que está na parede, é um quadro do Krampus, notem, é uma figura feiosa, algo a se chamar a atenção. Naquela época a gente não percebia esses erros nos filmes, e ele aponta isso. Mas ele também aponta para erros ou tendências, costumes cotidianos, típicos de set daquela época. Como por exemplo o fato de o elenco estar comendo, almoçando junto, uma família, aqui se trata de uma família no caso, os personagens do episódio, estarem comendo juntos, sentados em uma mesa, mas ele comenta algo do tipo: atores e atrizes daquela época não gostavam de comer no set, ou ser filmados comendo, não era agradável para eles. E de fato, no passado a gente via algumas obras onde as pessoas estavam organizadas, sentadas à mesa, com uma refeição à disposição, mas eles mal tocavam no prato, e a gente não se questionava sobre isso. Então é bem interessante esse olhar. É quase como uma leitura arqueológica de como o cinema de baixo orçamento independente era feito naquela época. E ao mesmo tempo, também é um olhar antropológico, arqueológico para a figura do Krampus, porque é diferente dos filmes modernos, que abordam o meio caprino, meio demônio. Aqui, o enfoque na personagem, nesse ser mitológico, também está mais próximo, mais ligado às tradições originais dele, aos povos a quem ele pertence e que falam dele. Então o mito, aquilo que, por exemplo, um personagem conta para o pequeno menininho, rapazinho, sobre o Krampus, que no primeiro dia ele coloca gravetos na bota para avisá-lo de que ele está sendo um mau garoto, e se ele persistir,
No dia seguinte ele vai arranhá-lo com as suas garras, né? Cramp, Crampen, Krampus, garra. Ou seja, está respeitando o conceito. E se ele continuar sendo malvado, né, peralta, no terceiro dia ele vai aparecer e levá-lo, arrastando correntes, ele vai levá-lo para o inferno. Esses elementos da mitologia, né, dos contos orais, esse episódio aqui respeita bastante. E isso é bem interessante porque, embora a série seja britânica, né, os envolvidos eles estão muito interessados em manter a aura, o contexto, as referências totalmente germânicas aqui. E isso vale para o ambiente da cabana, para os móveis à disposição, né, deles, né, no local, o ambiente em si, que é um ambiente mais gelado, mais típico dos Alpes mesmo, né, menções ao fato de ir para lá, a família estar indo para lá para esquiar, por exemplo, né, o recepcionista, né, o anfitrião, que tem um sotaque não germânico, claro, mas quebrado, né, um inglês quebrado, que puxa para o germânico. É uma figura austríaca que fala sobre o Krampus e com referências que são referências realmente germânicas. Ou seja, os britânicos estão tentando manter a coisa dentro daquilo que é tradicional, daquilo que realmente é original no que diz respeito à figura, mesmo a figura não sendo a figura central do episódio. O Krampus é apenas a ideia, um plano de fundo para tudo que realmente vai acontecer aqui. Os plot twists que vão acontecer em pouco menos de meia hora. E é bem interessante porque o episódio em si, The Devil of Christmas, ele tem 3 camadas. E o que eu chamo de 3 camadas. Primeiro é a camada dos profissionais, né, do diretor e do elenco. Das pessoas que estão ali encenando, construindo um episódio de TV, um filme independente, digamos assim. Né, mas o formato em si é de episódio mesmo de TV. Né, seria um pequeno curta cinematográfico, digamos assim. Então nós temos essa camada das pessoas que estão ali trabalhando e filmando. E o episódio às vezes para e nos mostra isso. O diretor fala corta, aí nós vemos as câmeras, né, os refletores de iluminação, coisas do tipo, né, os atores e atrizes quebram o personagem, voltam a ser eles mesmos. Há momentos no episódio que nós vemos essa camada muito bem colocada. Porém, há uma segunda camada, que é a camada não do real, mas do fictício, ou seja, das personagens do roteiro, de Steve Pemberton e Reese Shearsmith. A história propriamente dita, o que está acontecendo ali, a motivação da família para ir até aquele lugar, né, os problemas de relacionamento que eles têm entre si, né, no caso da sogra com a nova esposa do marido, né, que é viúvo de uma mulher que parecia muito com a esposa atual dele, por isso a esposa se ressente, a esposa está grávida, há uma questão relativa a isso também, a relação com o filho mais novo, que é bem mimado e aparentemente, apenas aparentemente, é o principal alvo, né, da ameaça da existência de um Krampus que pode vir puni-lo, embora ele jure que está sendo um bom garoto ou que acha que foi um bom garoto, né? Ou seja, elementos do fictício, né? Ou seja, o roteiro. Essa é a segunda camada. Primeira camada, o real de um set, o que é técnico. E segunda camada, né, o que é fictício, o que é encenado, aquilo que é atuado. Isso aparece no episódio. O episódio mostra essas duas coisas ao mesmo tempo, e isso é interessante. Parece um making-of, mas não é um making-of, eu insisto. Tudo o que está sendo visto aqui é aquilo que o episódio precisa ser. Se houvesse um making-of, seria feito um making-of daquilo que nós vemos nesse episódio aqui, com o fictício e aquele aspecto que aparentemente é o making-of dentro do episódio. Seria o making-of do making-of. Isso é interessante porque, estruturalmente pensando, né, estruturalmente falando, é uma coisa que a gente não vê em quase lugar algum em cinema e TV, seja hoje em dia ou mesmo no passado. É completamente exótico o que foi feito aqui, é muito diferente. É uma ideia nova e bastante interessante. Quebra, né, em certo sentido, a quarta parede em alguns pontos do episódio, né, algumas localidades, principalmente quando o diretor em si, né, o diretor, que não é o diretor do episódio, não é o Graham Harper, né, mas é o Derek Jacobi lá, narrando. Quando ele infere,
quando ele faz comentários, e comentários bem estranhos em alguns momentos. Mas enfim, 2 camadas eu disse. E ainda tem mais uma terceira, e essa terceira camada está oculta. Nós vamos descobrir essa camada apenas no fim do episódio, e ela tem relação direta com a primeira camada, que é a camada do comentário. O comentário técnico tem a ver com essa camada. A princípio, nós acreditamos, somos levados a crer que estamos assistindo um making-of. Mas é realmente um making-of aquilo que nós estamos assistindo? O Krampus é alguém, uma figura malvada, maligna, que prega peças antes de punir, certo? É aquilo que o conceito nos apresenta. O Krampus prega peças, ele ameaça e depois ele pune as crianças malvadas. Aqui nós temos um preceito, na terceira camada a gente tem uma intenção parecida, tá? De punir quem está acompanhando em certo sentido, e de punir também quem participou, e com algumas motivações muito específicas, da criação desse episódio fictício lá da década de 70. É uma terceira camada. A gente é levado a pensar que está assistindo um making-of, mas em certo ponto a gente vai descobrir que as coisas não são tão simples assim. Há 2 pontos de virada em The Devil of Christmas. Primeiro é sobre o próprio Krampus, como ele é utilizado, e a quem ele realmente quer ferir, a quem ele realmente quer punir. Ele foi usado para punir um personagem específico da família em um ponto, em virtude do interesse de outro, e depois mais um personagem que o usou para punir é punido. Mas no âmbito das aparências, a princípio ele seria alguém apenas para amedrontar o pequeno filho, a criança da família. Era apenas uma camuflagem. O Krampus foi utilizado para ferir alguém que uma pessoa em específica, um personagem específico da família, tinha interesse de tirar do caminho. Mas o feitiço se vira contra o feiticeiro, dentro da segunda camada, dentro do fantástico. Só que no final do episódio, quando a gente chega na terceira camada, o feitiço se vira contra o feiticeiro no nível real. É aí que a gente descobre, ok, nós assistimos o making of, porque o relato foi feito em making of. Mas a revelação, de fato, das motivações para esse making of são reveladas no fim, e é uma coisa completamente bizarra. Porque durante toda a narração, durante toda a análise que o diretor faz, ele faz como se fosse alguém apreciando a sua arte, a sua grande masterpiece, um grande trabalho que ele acredita ter feito, embora seja um trabalho bem tosco. E tosco, relembro, propositalmente. E quando a gente percebe qual era a real motivação dele, no fim, a coisa é bizarra demais. É muito bizarra. Digamos que aqui ele produziu um episódio, e eu estou falando assim de maneira enigmática, pessoal, porque eu não quero entregar de fato o que acontece, tá? Porque se alguém for assistir, eu não quero dar spoiler. Então por isso eu preciso ser enigmático. Mas eu vou ser curto e grosso com vocês aqui agora. Eu vou entregar a real sem falar exatamente o que acontece. O diretor em si, ele grava, ele produz e ele comenta a sua arte. Só que em determinado senso, de certo modo, tudo que ele colhe desse trabalho, desse investimento, das suas ideias, tudo que ele capta com a sua lente é algo atuado, é atuação. Ele tem um trato técnico do dia a dia com todos os profissionais, ele tem contato com a atuação, mas aquilo que realmente motiva esse diretor é um medo que só o Krampus, a figura mitológica, pode realmente criar, proporcionar. Então, nas últimas cenas, no final do episódio, ele diz uma frase emblemática, que sintetiza tudo o que a gente precisa saber. Não há aqui atuação. Nessa última cena, nesses últimos gritos, eu não tenho mais um grito atuado. Aquela atuação tosca, porca, sem qualidade, de uma atriz sem nenhum talento cênico. Aqui eu não tenho mais a atuação de profissionais de baixo orçamento, sem capacidade e habilidade, que são aqueles que eu sou obrigado a trabalhar conjuntamente. Aqui, nessa cena final, que não estava no script, que ela não leu,
e não foi informada que aconteceria, aqui eu tenho um medo mais genuíno. Aqui eu tenho um medo mais real. E aí sim, simbolicamente, metaforicamente, nós podemos dizer que encontramos, ou ele, o diretor, encontrou e nos mostrou o The Devil of Christmas, o Diabo do Natal. O Diabo do Natal, na verdade, naquele momento é ele mesmo. Esse é o ponto. Essa é a terceira camada. A camada que estava oculta. É aí que, de fato, o episódio nos surpreende e mostra aquilo que nós não imaginávamos realmente que iria acontecer. E de uma forma humorística. Bizarramente humorística. Há certas coisas no humor inglês que é necessário um pouco de paladar, um pouco mesmo de costume com o modo como ele abordam as coisas. E até mesmo a dark comedy, né? O humor mais trevoso, que é o caso aqui. E quando a gente faz, né, toda a gestalt, junta todos os pedaços, né, todas as 3 camadas e entende o que de fato aconteceu, o episódio explica no final do que se trata, ele revela o que de fato estava acontecendo nesse making of, nesses comentários, a gente percebe o quanto isso é perturbador, por causa da abordagem do narrador, da forma como ele aborda aquilo como se fosse sua obra de arte, o seu grande magnum opus, né, o trabalho mais importante da sua vida, que estava escondido há muito tempo e reapareceu agora, né, foi apresentado novamente, ele pôde contemplar, falar, narrar, dar o seu próprio testemunho daquilo que aconteceu, que é bastante perturbador no fim, na terceira camada. Não na primeira, não na segunda, na terceira. É muito diferente, meus caros. The Devil of Christmas ele é muito esquisito, ele é muito exótico, ele tem uma estrutura não convencional em nenhum sentido. Mas eu achei interessante em trazê-lo, comentá-lo aqui no canal, muito em virtude disso, né, dessas estruturas serem estruturas totalmente não convencionais, mas também no modo como ele aborda, né, a figura mitológica do Krampus, muito localizada, né, de forma muito germânica, eu diria, embora a série em si seja uma série britânica. É um episódio muito, muito interessante. Artisticamente, tecnicamente falando, é muito diferente daquilo que nós encontramos aqui. São boas ideias, ideias de fato criativas, curiosas. E tudo o que acontece, inclusive aquilo que é ruim, é tosco, é feito de maneira intencional. É tudo calculado, é tudo medido. E não à toa, né, jornais como o The Guardian, por exemplo, né, admiraram, elogiaram bastante esse episódio aqui. E há uma razão de ser. É um episódio que sai da caixinha e apresenta conceitos do passado e do presente em uma estrutura narrativa completamente diferente daquilo que nós encontramos quase 99%, 100% do tempo que nós assistimos filmes e séries de TV. É bem curioso. E tudo feito de maneira humorística. Trevoso, um humor trevoso, é verdade. Afinal, Inside Number 9 é uma dark comedy. É uma antologia, né, de episódios, histórias que tem muito, né, essa dark comedy. Mas é muito interessante. Muito interessante mesmo. Então, quem tiver a oportunidade e curiosidade de consultar, né, ver do que se trata, entrar em contato com o Krampus de uma maneira um pouco diferente, né, de uma maneira mais conceitual, mais espiritual, eu diria, né, é o Krampus que habita as pessoas, não necessariamente o Krampus enquanto criatura mitológica atacando, né, pessoas, né, um monstro, mas é o Krampus, a maldade, né, a punição, essas coisas que habitam o imaginário popular. O Krampus ele é uma produção do imaginário cultural, popular, de uma época, de um povo, de um tempo, certo? Esse Krampus, esse elemento maligno, punitivo, que habita a mente, a imaginação, a crendice humana, se vocês quiserem ter a percepção, a sensibilidade de perceber isso no comportamento humano das pessoas, né, inclusive no que elas fazem em nome da arte, que é um dos pontos centrais desse episódio aqui, ele é altamente recomendado. Ou seja, episódio The Devil of Christmas, da terceira temporada, o episódio número 1, de 27 de dezembro de 2016. Isso é tudo, meus caros. Forte abraço, saudações corvídeas.